Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para falar de um tema que foi bastante solicitado por vocês, então hoje nós vamos entender a ciência por trás do narcisismo. Será que a sua mãe é narcisista? Será que o seu ex é narcisista? Será que o seu chefe é narcisista? Vamos descobrir de fato o que é o narcisismo, as características de uma pessoa narcisista, digamos assim, e vamos entender como que funciona o tratamento, enfim, vamos aprofundar nesse assunto. Alguns recadinhos paroquiais aqui rapidamente. Probiótica está aqui conosco mais uma vez ajudando no podcast. Use o cupom Wesley lá no site da Probiótica se você precisar repor o seu estoque de suplemento. Também queria avisar vocês que... E aí, Matheus, faz um Reels disso para o nosso Instagram aí, para a galera também no Instagram ter esse aviso. Avisar vocês que nós teremos alguns podcasts onde eu não serei mais o host, porque agora eu tenho uma filha recém-nascida e que está me tomando bastante tempo. Então vou continuar aqui sendo host dos episódios. Acho que a gente vai soltar 2 ou 3 por mês comigo e 2 pelo menos por mês com a Ju, que já veio aqui no podcast várias vezes como co-host. E também tem uma trilha aqui sobre saúde mental, farmacologia, disponível aqui no podcast para vocês. Então, se vocês, principalmente quem é a audiência do podcast, não necessariamente você que está aqui só por esse episódio, mas a audiência que assiste a todos os episódios, se você vê que a Ju está fazendo alguns episódios como host, não aconteceu nada comigo, eu estou tudo bem, não morri, não fiquei doente, está tudo certo. Eu apenas estou tirando um pouquinho mais de tempo com a minha família para aproveitar esses momentos da recém-nascido, da Ava recém-nascida que a gente tem lá em casa e formar boas memórias desse período. Mas vou continuar aqui também, então a gente vai ter essa alternância aí dentro do mês, alguns episódios comigo, alguns episódios com a Ju. Até como eu já fiz 140 episódios, a Ju consegue tirar novas informações pela perspectiva dela dos entrevistados e das entrevistadas. Beleza? Ju, obrigado pela presença mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com o Léo Weiner, que é psicólogo e faz atualmente o doutorado em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Léo, obrigado demais, cara, pela sua presença aqui. Acho que vai ser um belo papo. Ju, obrigado mais uma vez. E bem-vinda agora como nova host do Wesley Podcast. Muito obrigada. Para mim é um prazer. Na semana que vem a gente já começa a falar de um tema que todo RD gosta. O que vai ser? Sono. Legal. Vou trazer um psiquiatra especialista em sono para a gente falar sobre esse tema. Nossa. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, assim, porque eu não sei como que vocês percebem na prática clínica, Léo, mas todo mundo hoje fala essa palavra fora de um contexto de diagnóstico, né? Então, acho que é importante a gente começar falando, né, o que seria esse narcisismo, né? Qual que é a definição do narcisismo, do narcisista? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer ao Wesley e a todo mundo aqui por ter chamado pra gente estar aqui conversando. Peço desculpas por tirar cedo da cama. Não, sei que nessa história aí, a recém-nascida sair mais cedo da cama deve ser mais complicado. Então agradeço também aí o esforço. Ju, é sempre um prazer estar aqui contigo, né? Ju já é amigona de várias e várias congressos, podcasts e tudo mais. Então é sempre um prazer estar aqui falando com você sobre um tema que eu acho muito importante, assim, não só para minha prática clínica, né? Porque, como tu falou, eu sou psicólogo, mas para além de pesquisador, que eu estou terminando meu doutorado, eu sou principalmente um psicólogo clínico. Eu atendo muito, né? Eu gosto muito de atender. E é uma população clínica, os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista ou com traços do transtorno de personalidade narcisista, que eu atendo bastante. Eu diria que boa parte dos meus pacientes, eles se encaixam dentro dessa esfera, assim, do que a gente entende desse transtorno, dos traços desse transtorno. E como tu falou, né, Ju, e como tu falou também, Wesley, algo muito importante, porque hoje em dia o termo ele caiu num uso muito popular. Uhum. E é bom por um lado e é ruim por outro. E eu sempre gosto, quando eu tô começando a falar sobre transtorno de personalidade narcisista, eu gosto de começar falando uma coisa. A gente pode manter 2 pensamentos na nossa cabeça ao mesmo tempo. A gente pode ter muita empatia e entender todo o sofrimento que pessoas que conviveram com indivíduos com transtorno de personalidade narcisista sofrem. A gente tem que olhar para isso e isso é muito importante. A gente não está diminuindo de forma alguma isso enquanto a gente está falando sobre o tratamento dessas pessoas. E ao mesmo tempo, a gente pode ter compaixão
e empatia por esses indivíduos que têm o transtorno e que eles merecem de tratamento. Então as duas coisas são verdade. Porque às vezes até dentro da psicologia, até dentro da conversa com colegas, existem visões muito preconceituosas e até de um afastamento dessa população de tratamento. Então eu acho que é importante a gente manter esses dois pensamentos com a gente, principalmente quando a gente vai falar sobre esse tema. Porque eu já fui em alguns outros podcasts, né? Eu fui no Lúcio, fui no Fermento, e dos comentários que às vezes acabam vindo para mim, então leva para casa, tu que fica com eles, tu que cuide deles. E eu acho que, sim, a gente tem que cuidar deles, porque se a gente não cuida, de novo, a perpetuação desse comportamento, ela vai ir para outros lugares. Mas respondendo a tua pergunta, né? Quando a gente fala de narcisismo, a gente tem que cuidar, porque a gente está falando de um transtorno de personalidade. Então, existe uma série de sintomas, de critérios diagnósticos para a gente fechar esse diagnóstico de alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista. Um transtorno de personalidade, ele fala sobre um comportamento, uma série de comportamentos e uma forma de viver que é crônica, ou seja, ela se mantém por muito tempo, ela é rígida, ou seja, tem dificuldade de mudança nesse comportamento e desvia de forma importante do que é esperado dentro de uma cultura. Isso é importante, né? Essa é como a gente poderia caracterizar um transtorno de personalidade. Quando a gente pensa no transtorno de personalidade narcisista, a gente vai estar falando desse transtorno de personalidade, ou seja, da personalidade do indivíduo, que tem como características bem importantes uma busca por grandiosidade, ou seja, de se sentir superior, se sentir grande, por déficits importantes em empatia. Então a gente vê déficits de empatia, não que a pessoa não possa ter empatia, mas a gente vê déficits importantes em alguns contextos, e também essa busca assim, por brilho, por esse destaque, por status, que são muito caracterizados por essa população. E a gente tem assim, eu trouxe até aqui anotado, porque eu sempre gosto de voltar às vezes para o DSM, que a gente vai poder fazer o diagnóstico dessa pessoa a partir da vida adulta, né? Quando a gente pensa nesse transtorno de personalidade, que tem que ter no mínimo 5 critérios de 9. Não sei se vale a pena a gente ler. Vale, por favor. Vale. Acho que é legal. Então, assim, só para a gente ter ideia de quais são esses critérios. E é importante que a gente descreva, né? É um padrão difuso, ou seja, presente em vários contextos. Então, não é porque eu agi de uma forma arrogante e grosseira só contigo, Wesley, que eu sou necessariamente uma pessoa que é narcisista. Ou no trabalho só. Exato. Tem que ter um padrão difuso e crônico. Porque às vezes pode ser uma estratégia disfuncional que a pessoa tem naquele contexto. Talvez ela não tenha habilidade e repertório naquele contexto. E isso é importante quando a gente pensa às vezes em relacionamentos, em relações de trabalho e várias questões que a gente pensa, o fulano é narcisista. Não, talvez ele não tenha repertório. Ele pode estar tendo um comportamento muito chato. Mas não necessariamente a gente vai fechar esse diagnóstico. Então é um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia, ou seja, na imagem, no que a pessoa deseja, pensa, ou nos comportamentos. Uma necessidade de admiração importante, então eu quero que os outros me admirem, que os outros me validem. E falta de empatia, déficit de empatia, que vai aparecer a partir da vida adulta. A gente sabe que isso vem antes também, né? A gente consegue ver esse desenvolvimento infância e adolescência, a gente consegue ver padrões assim surgindo, mas a gente só vai poder fazer esse diagnóstico a partir da vida adulta. Isso seria depois dos 18? Isso, depois dos 18 anos, que é o que a gente tem hoje no DSM. A gente pode até falar sobre diagnóstico, eventualmente, para poder questionar um pouquinho isso. Mas a gente acho que é uma discussão legal. E é importante isso, né, Léo? Porque quando um adolescente começa ali no desenvolvimento, ele está muito numa fase experimental e até por conta do funcionamento cerebral dele, o adolescente tende a ser mais impulsivo e às vezes ter atitudes mais arrogantes, né? Então, para a gente falar que esse adolescente tem traços narcisistas, esses traços que só vão se consolidar ali na vida adulta, ele precisa ter essa característica pervasiva, que é presente em todas as relações, né? O narcisista só com a professora de matemática, o narcisista só com a primeira namorada, né? Esses traços, eles invadem ali a vida do adolescente de uma forma completa. Então, é errado e equivocado hoje, né? Pelo DSM que a gente tem hoje, a gente dar diagnóstico de transtorno de personalidade no período de adolescência. Então, a gente precisa que esse adolescente chegue na vida adulta e a gente
vai ter que pesquisar todos esses critérios que o Léo vai explicar para a gente categorizar aquele adolescente com esse diagnóstico, né? Perfeito. Até lembrando, né, que quando a gente fala de infância e adolescência, a gente tem uma plasticidade, de uma certa forma, maior, né? No sentido, é mais fácil da gente poder mexer naquele comportamento. Porque muitas vezes ele não tem até questão temporal. Não foi tão reforçado por tanto tempo aquele comportamento. Então a gente consegue trabalhar melhor aquela série, aquele padrão de comportamento de forma importante. Mas daí retomando, né? Então isso aparece na vida adulta e precisa estar presente em vários contextos, trazendo disfuncionalidade. Esse é sempre um fator importante quando a gente fala de transtorno. Transtorno precisa trazer problemas para si, nas interações. Então tem um prejuízo significativo. E quais são esses critérios, né? Ter uma sensação grandiosa da própria importância. Mas esse é o primeiro critério. Esse é o primeiro critério. Existem 9 critérios e a pessoa precisa fechar no mínimo 5 e de novo. Com todas aquelas características. Exato. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, aquela coisa tipo, eu tô aqui aparecendo mais, beleza, ou até amores ideais, aquela coisa meio hollywoodiana de filme. 3. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido ou associado a outras pessoas e instituições que também são especiais ou que também possuem essa condição elevada. Então, assim, eu só vou me envolver com pessoas que estão no mesmo nível que eu. E é lá em cima. Perfeito. Tudo além disso não serve. Demanda. 4. Demanda admiração excessiva. E, de novo, pensem nisso de forma pervasiva, de forma muito presente, boa parte do tempo. 5. Apresenta uma sensação de ter direitos especiais, ou seja, as regras não se aplicam necessariamente tanto a mim. Eu tenho esse direito especial. Eu posso furar a fila, eu deveria poder. Por quem eu sou, deveria receber um tratamento especial. 6. Pode ser explorador nas relações interpessoais, ou seja, eu estou me relacionando com a Ju porque a Ju pode me dar um acesso ao Wesley para fazer o podcast X. Então tem, de novo, é aquela coisa de tem algo ali por detrás que eu estou buscando dentro dessa relação. Ela é muito transacional. Seria aí que entra a questão da galera achar que eles não têm empatia? Seria Pode por ser esse ou tem algum outro? Acho que, na verdade, todos esses, na verdade, podem entrar nisso. Porque depois a gente pode até falar de algumas características, mas eu estava até falando para a Ju, aconteceu algumas vezes com alguns pacientes que, por exemplo, um paciente meu uma vez falou assim, eu tenho muita dificuldade de pedir desculpa. E eu perguntei, por que é tão difícil para ti pedir desculpa? Daí ele me olhou, ninguém nunca me fez essa pergunta dessa forma. Daí eu, mas pensa comigo, dele. É que pra mim já passou. Eu, como assim? Não, vamos imaginar que eu e tu, tá, Wesley? Tu é meu parceiro, só pra gente ilustrar isso aqui. É que a gente já passou por isso, já resolveu, não tem por que ficar voltando. Eu falei, então assim, não é porque tu acha que tá certo ou errado. Não, é que já passou. Entendi. E daí eu fui questionando esse paciente. E daí eu perguntei, mas a tua esposa e teu filho parece que eles ficam incomodados com isso por mais tempo do que tu, correto? Ele, sim. E tu te sente mal com isso? Ele, sim, eu não gostaria que elas ficassem mal e que meu filho ficasse mal. Tu já parou pra pensar que talvez a desculpa não é pra ti, nesse contexto? Que a desculpa é sobre tu poder olhar pro outro? E daí ele parou assim, eu nunca tinha pensado dessa forma. E por que eu trago esse exemplo aqui? Porque percebe que é uma falta de repertório muito básica. Tipo, a gente sabe que às vezes a desculpa, a gente pode até, de alguma maneira, se sentir mal por aquilo, a gente pode até já ter passado por aquilo, mas também é sobre o olhar com o outro. É quase um repertório adquirido ainda na infância ali, né? No finalzinho da infância, bem básico mesmo. É básico, é aquela coisa. Tu agora tá com uma filha recém-nascida. Machuquei o coleguinha. Vai lá, pede desculpa. Exato. Mas não machucou. Mas é sobre olhar e cuidar do outro. Então, é um repertório que muitas vezes não foi desenvolvido e outros repertórios foram super valorizados. Então, daí acaba tendo esse contrabalanceamento. Então, assim, o critério 7, carece de empatia, né? Ou seja, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. É difícil, muitas vezes, se conectar com isso. Até porque, vamos olhar,
Se tu tá sendo explorador nas relações, tu tá buscando essa admiração, se eu tiver muita empatia, às vezes esse balanceamento fica difícil de fazer. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Então tem essa visão assim, porque o Wesley tem esse estúdio aqui, ele não devia ter. E aquela inveja maligna, não aquela coisa benigna de tipo, eu queria ter também, mas eu tô feliz que o Wesley tem. Não, vai mais... Eu queria ter, mas ao mesmo tempo eu queria que ele não tivesse. Exato, vai um pouco mais para esse caminho. E 9, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. O que é importante da gente falar? A gente tem aqui 9 critérios. A gente precisa de 5. Então a gente pode fazer uma análise combinatória aqui e pensar. Tu não precisa ter a questão da empatia para tu fechar um critério diagnóstico. Tu não precisa ser explorador para tu fechar o critério diagnóstico. Tu precisa de 5 desses de forma pervasiva e crônica. Ou seja, teriam alguns perfis, digamos assim, de Exatamente. narcisistas. A gente pode, pensando na prática clínica, muitas vezes a gente vai pensar num espectro, né? Ou seja, a gente vai ter pacientes que vão ter uma patologia muito mais severa e provavelmente vai falar de outras comorbidades com comportamentos que vão se aproximar a outros transtornos. Por exemplo, comportamentos antissociais, que daí podem fechar critério para o transtorno de personalidade narcisista e fecha, por exemplo, também comportamentos antissociais e muitas vezes a gente vai ver aquele espectro, por exemplo, até de psicopatas, tipo Ted Bundy da vida, essas coisas. E a gente vai ver o que a Wendy B. Harry, que eu te dei o livro aí, ela chama o narcisista de coração dourado, que é uma pessoa muito querida, mas tem foi treinada, entre aspas, em questões que fizeram com que o repertório seja muito frágil, mas ela consegue ter empatia, ela consegue entender melhor essa dinâmica toda. Então, dentro desse espectro, o que isso nos diz? Também a dificuldade do tratamento clínico que a gente vai ter com essas pessoas. Isso é o transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, eu fui abusivo, fui tóxico numa relação. Não necessariamente... Pode ter sido pontual, né? Tu pode ter sido inadequado, tu pode ter sido abusivo, tu pode ter entrado vários fatores e tu não precisa necessariamente ter o transtorno. E por isso que eu tô dizendo, não é que a pessoa não tenha, mas é só um profissional de saúde mental que vai poder fazer esse diagnóstico. Minha mãe é narcisista. Talvez. Mas, de novo, o que a gente está falando disso? Minha mãe era mais fria, queria que eu fosse bem na escola. Ou era muito exigente, né? Quantas outras explicações existem ou para tava isso? muito pistola com a vida, não tinha recurso, cansada. Daqui a pouco, vamos lá. Tem comportamentos de depressão que podem parecer isso. E, assim, uma coisa que é muito importante a gente falar, Léo, que qualquer transtorno, qualquer coisa que a gente chama de transtorno, então, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, necessariamente, para ter esse título de transtorno, precisa gerar 2 coisas. Que é disfuncionalidade, ou seja, o indivíduo não funciona aquilo que a gente espera da norma, e sofrimento. Então, tudo isso que o Léo foi falando, quando eu fui escutando, me parece muito que quem sofre é o outro, né? Quem sofre é a esposa do narcisista, quem sofre é a mãe do narcisista, o filho. Mas esse indivíduo, para ele merecer esse diagnóstico, ele também está sofrendo. E é uma coisa muito difícil da gente perceber, porque até durante a minha própria residência de psiquiatria, eu ouvi comentários psicofóbicos ali em relação ao narcisismo de professores e de colegas psicólogos. Então, até a própria classe dos profissionais de saúde mental tem dificuldade com esses pacientes. E é a partir do momento que a gente entende que esse paciente que te desafia, que te deixa com raiva na sessão, que ele sofre, que a gente consegue, de fato, ajudar esse paciente. Então, quando o Léo fala sobre ali todos os critérios diagnósticos, é muito importante a gente frisar que ele também sofre. E a gente pode até dividir, quando a gente for falar das consequências, Léo, do sofrimento de quem convive e do sofrimento da pessoa que tem. Porque são 2 sofrimentos distintos. Mas é importante a gente falar dessa perspectiva, né, Léo? Perfeito. Essa pessoa está sofrendo. Exato, é aquilo que eu falei. A gente tem que manter os 2 pensamentos juntos. As pessoas que convivem com essas pessoas muitas vezes vão ter dificuldades e vão ter sofrimentos associados a isso. Mas essa pessoa também sofre. Porque, vamos lá. O que acontece? Porque daí é fácil, e foi uma das coisas que, de novo, na medida que eu trabalho muito com isso, as pessoas sabem que eu trabalho... Opa, desculpa.
na medida que as pessoas sabem que eu trabalho com isso, mas o fulano que é CEO e tem esse... Tá, mas quantas pessoas não são CEO e têm esse transtorno? Porque é fácil a gente olhar pro recorte da pessoa que foi bem sucedida e tem um transtorno. Mas a gente tem vários dados dentro da literatura que apontam que transtornos de personalidade estão relacionados a pior qualidade de vida, pior desfecho financeiro, maior comportamento de risco. E essas pessoas... Vamos imaginar. Se eu tenho uma sensação que eu preciso me sentir admirado, e o que acontece se eu não tenho essa admiração? Exatamente, Eles usam a população, né, que tem o diagnóstico de TPN, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, usam mais substâncias, né, justamente porque no momento em que eles não conseguem adquirir isso em torno, eles precisam de algo que deixe eles com essa sensação. E muitas vezes é por conta do uso da substância que eles vêm tratar e não por conta do transtorno de personalidade, que é a origem do problema, né? Até, por exemplo, o que a gente tem de dados bem robustos sobre comorbidade, ou seja, além dos transtornos de personalidade narcisista, quais são os outros transtornos que a gente vê? A gente vê como muita comorbidade transtornos de humor, seja transtorno afetivo bipolar e transtornos depressivos. A gente vê uma comorbidade altíssima com transtornos de ansiedade. Então, não é incomum, por exemplo, um empresário, um médico, um advogado, tá tendo crises de ansiedade, ataques de pânico e busca terapia. A gente vai ver que, para além daquilo, tem um transtorno de personalidade ali por detrás que faz com que ele sinta que ele precisa performar num nível, ele não está performando, e daí começa a gerar essa ansiedade. Então, transtornos de ansiedade, transtornos por uso de substância, das mais diversas. Tem alguns estudos que vão falar que as substâncias de preferência são estimulantes na média, mas também a gente vê muito depressores, por exemplo, com álcool. Então a gente vê essas duas classes com bastante importância. Além disso, a gente vê maiores riscos para comportamentos suicidas e comportamentos suicidas bem violentos. Então isso acontece também. Então pensem aqui comigo, e eu sei que é pesado a gente falar, mas eu acho que é importante. Essa pessoa tem muita dificuldade com a sua imagem. A imagem é muito importante. Se ela vai, por exemplo, ter um comportamento suicida, como que ela se sentiria se ela fizesse esse comportamento e acabasse, por exemplo, sobrevivendo e as outras pessoas soubessem disso? O que também coloca um risco muito grande. Então, como eu falei, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, comportamento suicida, problemas de relacionamento, problemas de trabalho. A gente vê também, por exemplo, comportamentos sexuais disfuncionais também. Isso envolve comportamento sexual de risco, por exemplo, adições em questões de comportamento sexual, seja masturbação, sexo como um todo, muito numa busca de estimulação. E a gente também vê uma comorbidade importante com transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente com TDAH. A gente vê esse desenvolvimento ali anterior, né? Ô, Léo, qual que é a prevalência? A gente tem alguns estudos que vão falar que é de 0 a 6,2% da população, mas quando a gente olha para populações clínicas... 6,2, não 0,6. Não, 6,2. Caramba, bem alto, né? A depressão é uns 10? 10 mas a 12? Ao mesmo tempo tem algumas meta-análises que vão falar que a prevalência de transtorno de personalidade como um todo vai em uma média de 7,8 e que para o cluster B, que envolve o transtorno de personalidade narcisista, é mais ou menos 2,8 população mundo. Cara, é mais alto do que eu imaginava. É quase o mesmo que TDAH. Acho que é 13 e alguma coisa. Óbvio que daí, de novo, né? Todos esses estudos, eles têm as suas limitações. Sim. Não, mas mesmo com as limitações, os dados são bem interessantes. Os outros também estudos têm limitações, né? Ainda assim, jurava que era bem menos. Eu não sou muito estudado nos transtornos de personalidade, porque no meu entendimento é um mundo muito diferente de transtornos depressivo, ansioso. Transtornos ansiosos é repertório comportamental, tanto é que as terapias geralmente são disposição, uma reconfiguração aqui, outra ali, de mudança de entendimento. Quer que vou tirar o teu chapéu agora? Quando a gente olha para settings clínicos, ou seja, de pacientes internados, esse número vai até 18%. Pois é, cara. Sim, realmente... muito, o cluster B é muito assim, né? Se a gente vê
análise de quanto de epidemiologia do borderline. Se a gente pega dentro de um hospital psiquiátrico, o quádruplo do que na população geral, né? Porque o cluster B, eles têm muitos sintomas, por isso que é um cluster, né? Um grupo de transtorno de personalidade. Eles têm muitas características que aproximam eles, e por isso que eles são vistos como um grupo só. Né? São agrupados. E por isso que existe uma dificuldade até epidemiológica, porque existe muito erro diagnóstico em relação a isso, né? Às vezes o paciente é borderline, tem traços narcisistas e tem erro diagnóstico nisso. Eu acho importante a gente falar, Léo, e aproveitar que o Wesley agora é papai, né? E tá mais preocupado com o neurodesenvolvimento mais do que nunca. O que acontece na infância e na adolescência dessa pessoa para ela desenvolver um transtorno de personalidade? Porque o termo transtorno de personalidade eu acho pesado, porque parece que é algo que não vai mudar. E talvez talvez esse seja o maior mito que a gente tem que combater aqui, que existe tratamento, existe melhora clínica. Então, eu acho que até para quem assiste, né, que tem filho pequeno e tudo mais, o que acontece na infância para essa pessoa se tornar assim, com esses sintomas, e ter esses sintomas, e o que a gente poderia fazer para proteger. Então, acho que esses dois panoramas é importante. Perfeito. Eu acho que daí a gente volta para aquela questão, transtornos mentais e sua etiologia, é muito difícil, né? A gente não tem, por exemplo, como um vírus de uma gripe, um vírus, a gente tem um vírus ali, a gente consegue ver, esse é o agente etiológico que gerou aquela patologia. Quando a gente fala de saúde mental, é muito mais complicado. Por isso que a gente tem tanta discussão sobre diagnósticos dentro da nossa classe. Isso é legal de vocês saberem, pessoal, porque é um movimento, principalmente para quem não é psicólogo, psiquiatra, é um movimento que tem acontecido, né? A gente tem evoluído muito no nosso entendimento sobre transtornos mentais como um todo, né? E sobre o que fecha critério, o que não fecha. Se a gente for olhar, hoje a gente tem o DSM-5-TR, que é o manual é ótimo, né? o manual diagnóstico estatístico, é a quinta edição, texto revisado. O DSM-3, que acho que era da década de 80, se não me engano, sim, 80. É muito diferente do que a gente tem agora. O próprio 4, o 4TR, que o 4TR é início dos anos 2000 ali. E é com um rompimento ali já das teorias psicanalíticas, né? Então tem uma evolução muito rápida acontecendo. Quando a gente pensa no desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista, então a etiologia, ou seja, o que desenvolve é multifatorial, como basicamente todos os transtornos mentais. A gente tem alguns dados e alguns estudos de gêmeos que falam sobre herdabilidade, ou seja, a carga genética, que falam de 30% até 50%. Eu, particularmente, eu fico sempre com um pouco de dúvida nisso, porque se os teus pais, se os teus cuidadores têm o transtorno, quanto que é realmente a parte genética e quanto que é o ambiente? Fica meio difícil da gente fazer essa divisão, né? Só uma ponderação, sempre para a galera entender, esses estudos de herdabilidade, a herdabilidade não significa que a herdabilidade de 40% a 50%, 30% a 50% não significa que você tem 30% a 50%. Exato. Herdabilidade é a variação dos sintomas que podem ser explicados por uma alteração genética. Então seria o equivalente assim, digamos, e nunca é de um indivíduo. Os estudos de herdabilidade geralmente pegam um monte de indivíduos, eles olham por exemplo, aquelas 100 pessoas com transtorno narcisista, da personalidade narcisista. E essas pessoas têm variações. Uma, como você falou, tem mais desse sintoma, outra tem mais desse, outra é mais grave, outra menos grave. Eles olham essa variação aqui e apontam que 30% a 50% dessa variação pode ser explicada por genética. Seria o equivalente a dizer que a gente tem 100 bolos, né? E a gente pode dizer que de 30% a 50% do sabor da variação dos sabores dos 100 bolos pode ser explicado pela farinha. Os outros 70% a 50% são explicados pelo forno que assou, pela mão do padeiro, pelo tempero que botaram, e aí o ambiente, etc. Né? E é muito interessante, porque tem alguns estudos que vão botar de 30% a 50%, tem outros que vão dizer que é muito menos. Então, assim, a literatura ela é muito variada e os resultados ficam difíceis da gente realmente confiar nisso com uma certeza absoluta ainda. Mas com certeza tem uma carga genética, claro, como qualquer transtorno vai ter. Entretanto, o que a gente tem? Daí a gente tem bastante estudos sobre... Bastante não, né? Mas existem alguns estudos longitudinais que vão estar falando, ou seja, que acompanharam pessoas e daí puderam ver esse desenvolvimento, que existem alguns ambientes
de desenvolvimentais que estão mais associados com o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. A gente vê que estresse precoce é um fator de risco bem importante. Então, principalmente estresse precoce de negligência, violência física, psicológica, sexual, está muito associado com o desenvolvimento desse transtorno nesses indivíduos. Para além dessa questão do estresse precoce, que fala muito desse ambiente, que existem muitas coisas que podem justificar isso, e a gente sempre vai fazer aquele... Existem intersecções, ou seja, recortes que a gente sempre tem que fazer. De classe social, a gente precisa pensar questões de gênero, violências, ambientes, todas essas questões. Tem um estudo muito interessante que faz uma meta-regressão e que aponta que o Brasil é um dos países que tem maiores índices de negligência infantil no mundo. E negligência é uma forma de trauma infantil. E a gente sabe que negligência está associado ao desenvolvimento, negligência infantil está associado ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e transtornos de personalidade. Então, a gente tem aí uma literatura que corrobora muito isso. Para além disso, a gente tem algumas práticas parentais que também estão associadas ao desenvolvimento desse transtorno de personalidade, como permissividade em excesso, ou seja, o meu filho quer furar a fila, fura, não tem problema. É aquela questão, não tem limite. Limite é uma necessidade que todos nós temos. Eu preciso saber qual é o limite da Ju e do Wesley, porque senão eu posso machucar eles. E eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Vamos imaginar, tu tá indo para os Estados Unidos. Qual é a primeira coisa que tu faz quando tu chega no aeroporto ou quando tu tá atravessando ali? Vamos imaginar que tu foi do México para os Estados Unidos de carro, ou do Canadá para os Estados Unidos de carro. Tem que passar pela imigração, né? Passa pela imigração. O que acontece se tu não passa pela imigração e tu entra no país? Dá probleminha. Tu tá furando um limite. Tu tá entrando num lugar que tu não poderia ter entrado sem ter passado. Você não tem a permissão, né? Tu não tem a permissão disso. Então, permissividade em excesso é uma prática anterior que também é bem comum. Ô, Léo, essa permissividade seria dessa questão de limite ali, da criança entender o local dela, até onde que ela pode ir em relação ao limite do colega. Mas também tem relação com alguma questão material, assim, da criança claro. Que é privilegiada ali, porque os pais têm uma condição financeira e tudo que a criança precisa é dado em excesso e não é dado no limite do que a criança precisa? Com certeza. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi, eu não me lembro em qual podcast foi. Era um bilionário. E ele estava falando sobre criar filhos sendo um bilionário. E eu achei o título no YouTube muito chamativo. E eu caí no thumbnail, mas foi muito bom que eu caí. E ele falou assim, sendo bilionário tem algumas coisas que são muito interessantes no cuidar dos filhos. E ele falou assim, a minha filha vem pra mim e diz, pai, eu quero um pônei. Ele não pode dizer, eu não tenho como te dar um pônei. Na verdade, porque assim, ele pode. Se ele quiser, provavelmente em 2 WhatsApps ele resolve isso. Mas ele falou, eu olho pra ela e preciso dizer, eu tô escolhendo não te dar um pônei. E ele fala com essas palavras. E essa palavra escolha ela é muito importante. Eu tô escolhendo porque não é bom pra ti. Então permissividade pode ser de 1001 fatores. Pode ser de limites, mas pode ser, por exemplo, de poder fazer tudo do jeito que tu quiser. E às vezes, pode ser com bens materiais, mas daqui a pouco uma família que não tem bens materiais, mas dentro daquele contexto, tu tem toda a permissividade do mundo. Tu pode ir lá, eu mudo a TV, o vô tá assistindo TV, não importa, não, deixa ele mudar, não tem problema. Então, é essa permissividade global. Porque o que isso vai gerando? Eu posso fazer isso. A pessoa se torna o centro da vida de todo mundo ali, né? A sensação de autoimportância muda. Eu brinco com a minha esposa, e isso não é pra ser niilista. Eu brinco com ela. Se as pessoas, e eu e ela, a gente tem muito essa visão de mundo. Todo mundo vai virar pó. Todo mundo vai virar pó. Vamos imaginar, a gente tá fazendo aqui o nosso podcast. Daqui a pouco alguma pessoa não gostou de alguma coisa que eu falei. Daqui a pouco faz um comentário maldoso, um comentário que não é muito legal.
dependendo da alta importância que eu dou para mim, eu posso ficar ruminando aquilo muito tempo. Mas a verdade é que segunda-feira eu vou estar às 8 da manhã atendendo meu paciente às 8 da manhã. Isso não vai ter mudado a minha vida. Isso não é para dizer que não é importante. Mas é que às vezes a gente dá uma alta importância, porque, de novo, a gente vive o mundo a partir da nossa perspectiva. Então é muito difícil, às vezes, a gente não pensar sobre nós frente ao mundo. Mas quando a gente consegue ter esse espaço de se afastar e entender o nosso tamanho frente a tudo, a gente entende que a gente pode ser mais leve com a gente e com o mundo como um todo. E aí, no caso, essa permissividade meio que maqueia isso pro sujeito desde pequenininho, né? Porque tu vai tendo a percepção de que tu tem direito a tudo. Tu tem o direito especial, tu tem um merecimento. Essa é a minha palavra que eu prefiro nisso. É uma sensação de merecimento. Tipo, eu mereço isso. É aquela coisa mimada de tipo, não, mas eu mereço isso. Por que tu merece isso? Ô, Léo, tem alguma evidência, assim, dúvida mesmo. Algumas perguntas eu faço para você responder, para psicoeducar o pessoal. Algumas perguntas eu faço porque eu tenho dúvida mesmo. Tem alguma evidência de que filhos únicos teriam uma criação mais permissiva do que um lar ali com 3, 4 filhos, por exemplo? Eu não sei te dizer, vou ser bem honesto, assim, eu não sei, não tenho... Pensando na atenção, né? Então, um casal que tem um filho só não vai dividir a atenção ali com outra criança, assim. O que a gente... Assim, eu não sei realmente a evidência específica disso, eu não vou extrapolar, mas o que eu posso te falar de experiências anedóticas, ou seja, dos meus pacientes como um todo. Não é essa a grande questão. É mais o estilo parental mesmo, né? Porque a postura... Vamos lá. Eu vou puxar uma coisa que o meu pai sempre me falou. Meu pai também é psicólogo, né? Então, assim, também trabalha muito com transtorno de personalidade, também trabalha muito com transtorno de personalidade narcisista. Por sinal, o comentário mais doído que eu já recebi em YouTube é que eu era o Nepo Baby da psicologia. Eu fiquei assim, nossa, é verdade, mas dói também, né? Mas daí, assim, era... Às vezes, por exemplo, eu e meu irmão. Meu irmão é 2 anos mais novo que eu e ele é engenheiro. Ele conseguiu sair da sina da família, porque é todo um psicólogo e ele é engenheiro, tipo, com mundos muito à parte. Mas o que meu pai falava era assim, vocês eram muito diferentes. E a gente precisava ser pais muito diferentes para cada um de vocês. Eu tenho TDAH. Então, assim, eu sou mais impulsivo pelo meu TDAH. Eu precisava de mais limites porque eu queria explorar as coisas. Então, adolescente faz besteira. Então, tu quer sair de um jogo de futebol com meus amigos, o pessoal com 16 anos, vamos lá, vamos beber. Naquela coisa de 16 anos dá vontade. O que meus pais tinham que fazer? Não tá certo, não vai fazer isso. O meu irmão não, meu irmão sempre foi muito mais tímido. Mas o meu irmão, ele sempre foi mais egoísta. Então meus pais tinham que ajudar ele a compartilhar mais. Então é como dentro das relações familiares, como que esses cuidadores lidam com as diferenças de cada filho. Porque uma das coisas que eu sempre faço numa anamnese, que eu pergunto, e eu acho muito importante esse dado, vamos imaginar, Ju, que tu é a minha paciente. E tu tem um irmão que é o Wesley. Eu estou conversando contigo, perguntando da tua infância, tentando entender um pouquinho das dinâmicas das tuas aprendizagens. Uma pergunta que eu faço é, como que teus pais te tratavam, em geral, com XYZ? Meus pais eram muito duros comigo. Eles não me davam muito afeto, eles eram muito frios comigo. Como é que eles eram com Wesley? Por que eu pergunto isso? Porque existe, muitas vezes, o filho preferido. Não, com Wesley eles eram muito carinhosos, eles davam afeto. Isso gera uma sensação de, não é que meus pais não conseguiam dar afeto. Eles não conseguiam dar afeto para mim. E daí, como que a gente vai interpretando isso? Então, todas essas dinâmicas, elas são importantes. A gente tem um dado que eu acho interessante, é que em sociedades do Ocidente versus do Oriente, a gente parece que tem uma prevalência maior no Ocidente de transtorno de personalidade narcisista em comparação ao Oriente. Então a gente vê que existe um papel de cultura importante. Porque, de novo, se tu vai para uma cultura mais coletivista, onde a gente compartilha mais as coisas, essa busca por
excepcionalidade e tudo mais, talvez não é tão importante. Talvez não é tão valorada. E assim, a própria percepção cultural, social de permissividade já é diferente, porque uma cultura coletivista, o cara não joga o lixo no chão porque ele sabe que aquilo ali vai atrapalhar o outro que vive na cidade com ele não liga a caixa de som alto no ônibus porque ele sabe que vai atrapalhar quem está lendo, quem está estudando. Então ele já tem, digamos que parte do papel dos pais de colocar freio e limites, a própria cultura já coloca. Então, obviamente, se a cultura borrifa uma atmosfera de limites porque você não quer atrapalhar as outras pessoas, de certa forma você já está fazendo um fator protetor para... É o ambiente, exatamente. né? O poder do ambiente. O ambiente tem um fator muito importante, né? Então... Mas, desculpa, você falou que um dos comportamentos parentais que podem aumentar o risco é muita permissividade. Tem mais? Tem. Daí a gente tem também controle em excesso, ou seja, pais extremamente controladores. Ou seja, não, tu vai fazer isso porque isso aqui é o certo e é isso que vai te trazer bons resultados na vida. Por que o controle em excesso pode vir como uma prática que pode levar para esse lugar? É a sensação de tu não ter escolha, de que tu só pode ser de um jeito e que esse é o único jeito que é aceito dentro do ambiente familiar que tu tem, dentro desse ambiente que tu tá buscando afeto. Porque essa é a verdade. Nós, como crianças, a gente quer o afeto dos nossos cuidadores. É importante para nós. Como espécie que a gente vai se desenvolvendo, perder o nosso cuidador é muito perigoso. Pensei comigo, quantos anos a gente precisa para poder viver minimamente sem os nossos cuidadores? 12 sendo muito querido. Sim. Então, assim, é muito importante isso, é muito assustador. Então, controle em excesso, a gente tem invalidações recorrentes. Então, o tempo inteiro que eu tô fazendo algo, eu tô sendo invalidado. Isso não é tão importante. Ah, tu quer fazer psicologia, Eslen? Que baita escolha, hein? Então, essas invalidações de quem tu é. E daí, consequentemente, a pessoa começa, muitas vezes, a hipercompensar isso. Eu não sinto que o que eu quero fazer é importante. Então, o que é validado aqui no fora? E daí isso nos leva para o outro ponto que é muito importante, que é amor condicional. Afeto condicional. O Eslen foi super bem na escola. Eslen, parabéns, eu fico tão orgulhoso de ser teu pai. Tu é um baita filho. Tu foi mal na prova. Às vezes não é nada, às vezes é uma punição muito grande. Porque a verdade é que se tu é só validado pelo que tu faz, tu aprende que amor e afeto são frutos apenas de comportamento, não de quem tu realmente é. E eu acho que essa é uma questão importante que a gente precisa desmistificar. Porque comportamentos, eles podem ser valorizados. Não é um problema. Mas é, por exemplo, tu ir mal e falar, eu ainda te amo igual, tá tudo bem. Tu fez uma besteira, eu tô aqui contigo. Não foi legal o que tu fez, mas eu tô aqui contigo. E eu trabalhei, não sei se vocês sabem, antes de... concomitantemente com o trabalho de psicologia clínica, eu trabalhei um pouco com psicologia do esporte. Eu trabalhei com crianças num clube de tênis em Porto Alegre, que era um clube, talvez o melhor clube de tênis, mas assim, muito elitista. E era muito interessante nos torneios de tênis, e não só das crianças do clube ali, mas como um todo. O filho ganhava o jogo, cara, ia lá, abraçava o filho. O filho perdia e tu via alguns pais, eles só saíam. Eles pegavam as coisas e nem olhavam pro filho. Caramba, meu Deus. Zero validação, né? E meu Deus, só que quando tu atende essa população, isso é tão comum. E daí como é que tu não vai querer performar? É, exato. E daí a gente consegue, porque é muito difícil quando tu tá atendendo um cara lá um cara com 45 anos, o CEO, que ele é super arrogante com todo mundo, grosseiro com todo mundo. É difícil às vezes a gente conseguir empatizar com ele. Mas se tu consegue olhar para a história dele, tu consegue ver toda essa aprendizagem, tu não conseguir empatizar com essa criança que tá ali, que tá querendo aquele afeto, que foi mal, ficou triste, que perdeu o jogo, e o pai simplesmente o ignora. O cara começa a ver a pessoa como uma vítima, né? Inclusive esse CEO arrogante e tal, tu olha pra ele e fala, esse cara é uma vítima de uma história de contingências que destroçou ele. Uma das coisas que eu falo muito pros meus pacientes é, tu não tem culpa de ser quem tu te tornou, mas só agora que tu tá aqui, tu tem responsabilidade.
E isso eu acho que é um ponto importante. A gente coloca a responsabilidade no paciente, porque ele tem responsabilidade sobre os comportamentos dele. O que fizeram com ele, não. E assim, a gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não escolhe as circunstâncias, a gente não escolhe como as pessoas vão lidar com a gente. Mas na medida que a gente começa a se desenvolver e poder ter mais consciência das coisas, a gente pode daí, de fato, escolher como a gente está agindo. Porque eu falo para os meus pacientes, é matemática. Eu adoro matemática e física, né? São um dos poucos psicólogos que eu conheço que adoram matemática e física. Se a gente tem uma equação e a gente não muda os fatores, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. E não é porque um resultado foi bom lá atrás que ele segue sendo bom hoje. Qual é o maior, talvez o melhor sinônimo de saúde e bem-estar psicológico? É flexibilidade. Contextos diferentes pedem respostas diferentes. Situações diferentes, pessoas diferentes. Só que se tu só sabe usar uma, ok, talvez no teu trabalho tá funcionando. Mas chega em casa, com teu parceiro, tua parceira, teus filhos, teus amigos. Será que tá funcionando? E se não tá funcionando, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil largar o osso? Como eu gosto de dizer para os meus pacientes. Ô, Léo, a gente tá falando da importância desse ambiente na formação da personalidade desse indivíduo, e a gente viu dois extremos, né? Você começou falando de negligência e você terminou falando de um pai que cobra muito, né? Então, ele não é negligente no sentido de deixar faltar algo, mas essa criança, ela depende da performance para ela ter esse afeto. E hoje a gente vive, né, ainda mais com rede social e tudo mais, a gente vive num mundo, a gente é exposto muito a essa questão de performance, né? Então a gente tem que performar no relacionamento, a gente tem que performar no esporte. Ninguém escolhe um esporte, parece que a gente não pode ser mediano em nada, nem no hobby, né? Então eu tenho que aprender a pintar e eu tenho que ser ali Van Gogh. O Van Gogh, exatamente. A gente tem que performar como pai, a gente tem que performar como tudo. Então, assim, qual que você acha que é ou quais os fatores que você acha que são os maiores perpetuadores desse ambiente de performance, desse ambiente de ficar olhando muito para si, dessa coisa muito egocentrada que a rede social trouxe pra gente, assim? Você vê isso como um fator de piora ou de perpetuação desse modelo, assim, egocêntrico? A gente tem uma tendência a buscar contextos que reforcem a forma que a gente vê o mundo. A gente tem uma tendência como ser humano de buscar relações que confirmem as nossas ideias e os nossos vieses. Então, assim, se eu sou o CEO, eu tô lá e eu começo a postar várias coisas, de, tipo, da minha rotina, que eu acordo às 4 da manhã, eu vou dormir às 2 da manhã, durmo 2 horas. Tô exagerando, mas eu tenho certeza que existe isso. O pior é que você não tá exagerando, né? Mas assim, vai ter muita gente que vai estar batendo palma. E esse bater palma reforça a ideia de que aquilo ali tá certo. A galera chama isso de echo chamber. Exato. Câmara de eco. Você fica gritando na rede social e o algoritmo cria uma câmera de eco que devolve os teus gritos e tem mais gente falando igual eu. E a verdade é que existem essas pessoas que vão valorizar isso. E a gente tem uma tendência, muitas vezes, a buscar esses ambientes que corroboram essas ideias. Só que o que acontece? E eu acho que esse é o X aqui que faz o paciente muitas vezes buscar a terapia. A conta sempre chega. A verdade é que a conta sempre chega. Vamos lá, eu tô numa loja, num funcionamento de privação de sono. Vocês vão falar de sono no próximo episódio, então já é quase um spoiler. Fica num comportamento de privação de sono por muito tempo. O que vai acontecer contigo? Vai ter desfecho. Impulsividade. Vai ter uma série de desfechos ruins. Tu segue nesse comportamento de onde tu só busca reforço externo, validação externa. O que acontece quando tu não tem? Minha empresa tá voando. O que acontece quando tua empresa vai mal? Porque as coisas, elas... Eu falo para os meus pacientes, ninguém sai ileso da vida. Todo mundo sai cheio de marca. Quando as coisas estão fáceis, é fácil para todo mundo. O problema é que não é fácil muitas vezes. E é quando começa a ficar difícil, que daí isso começa a ser, de fato, problemático. E daí quando a gente vai pensando nesse tipo de paciente, a gente falou de todas essas comorbidades.
Mas vamos lá, daí tu começa a te relacionar. Por que eu tô sentindo que no meu relacionamento com a minha esposa eu preciso trair ela? Por que eu sinto que não tá suficiente? Por que eu sinto no domingo, quando começa a música do... Agora, Domingão do Hulk, né? Porque antes era do Faustão, que aquilo sim era de verdade. Ou a música do Fantástico, bate aquele vazio, o Sunday Blues. O que tá acontecendo que, tipo, se eu não tô estimulado, eu tô me sentindo tão mal? Então, a conta, ela vem de uma forma ou de outra. Só que, assim, às vezes não vai vir agora. Às vezes vai vir daqui 18 anos, quando o teu filho olhar pra ti e falar, eu não te suporto. Não tem como estar contigo. E às vezes são essas as questões que trazem muitas vezes esses pacientes para terapia. Então porque quando tem a percepção, e daí eu acho que é importante a gente falar, essas pessoas não são burras. Elas são muito inteligentes na maior parte das vezes. Uhum. Mas é que se a estratégia está funcionando, é difícil tu querer abandonar uma estratégia que tu tá tendo o resultado que tu tá buscando. Uhum. Só que quando ela começa a ser problemática e tu não tem outros repertórios, muitas vezes tu te vê numa sinuca de bico. E daí tu começa a ter comportamentos de luta, fuga, congelamento. E às vezes esses comportamentos são muito problemáticos para ti e para os outros. Então isso acaba gerando ali um funcionamento onde é muito problemático, entende? Uma pergunta agora para vocês dois. Primeiro, ou melhor, pergunta para vocês dois, vamos começar com a resposta da Ju, que talvez seja um pouco mais breve, acredito eu. Como é que é o tratamento? Perguntando para uma psiquiatra e para um psicólogo. O tratamento eu passo a bola pro Léo, porque não tem... Assim, o que acontece? Qualquer transtorno de personalidade, não existe um tratamento medicamentoso. Ou seja, essa medicação é a primeira indicação para narcisismo. Não existe, nem para borderline, nem para antissocial. O que a gente faz, o tratamento é das comorbidades. Então, esse paciente que chega para o Léo na sessão e o Léo percebe que ele tem um uso abusivo de álcool, um uso problemático de álcool. Aí o Léo me encaminha para a gente tratar medicamentosamente o etilismo ali, a dependência do álcool. Ou quando tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo comórbido. Mas muitas vezes as medicações são sintomáticas. Então, para segurar a impulsividade, para estabilizar melhor o humor. Mas o tratamento, ele é essencialmente psicoterápico, o que se torna mais desafiador, porque são pacientes que muitas vezes não buscam ajuda. As famílias trazem esses pacientes. Ou quando eles buscam ajuda, não é pelo problema da personalidade, é problema das consequências ali. E além disso, eles têm dificuldade de se manter em terapia, porque a terapia é um processo de vínculo também, e ele tem problema com a questão dos relacionamentos, e vai ser um processo que ele vai se frustrar muito, né? Então, eu passo a bola pro Léo, porque o tratamento é basicamente psicoterapia. E assim, a gente sempre... É legal, muitas vezes, a gente fazer a duplinha com o colega psiquiatra, pra gente poder fazer esse manejo de alguns sintomas que podem realmente ser melhorados com o uso da medicação. Mas aí a gente tem que fazer uma distinção no tratamento de transtorno de personalidade de duas formas. Tem as evidências para borderline e para todo o resto. O que eu quero dizer com isso? A gente tem evidências boas para o transtorno de personalidade borderline. Tem bastante ensaio clínico, a gente tem primeira e segunda linha bem definida. É bom que a gente tenha duas... Revisão Cochrane, né? A gente tem ali duas segundas linhas bem claras. Borderline basicamente tem uma abordagem que foi feita, né, da DBT, da dialética, que foi feita ali pensando no paciente com transtorno de personalidade borderline. Né? Exato. Daí a gente tem a DBT ali como primeira linha, a gente tem terapia do esquema e terapia de mentalização como duas segundas linhas para transtorno de personalidade borderline. Então, a gente tem isso bem definido. Quando a gente fala de outros transtornos de personalidade, daí é o faroeste. O que eu quero dizer com isso? A gente tem pouquíssima evidência. Por quê? Porque, em geral, é difícil a gente pegar esses pacientes como amostra para estudos. Então, se a gente pensar no Cluster A, que é o grupo de transtorno de personalidade paranoide, esquizoide, esquizotípico. Esses pacientes, em geral, não querem fazer tratamento. Eles não estão buscando tratamento. Então, é difícil tu ter evidências claras para isso. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, a gente tem alguns ensaios clínicos que colocam indivíduos com transtorno de personalidade narcisista dentro. Por exemplo, a terapia do esquema faz muito isso. A terapia do esquema coloca... por exemplo, tem acho que
4 ensaios clínicos sobre transtornos de personalidade. Então coloca um bolo de transtorno de personalidade num contexto específico e daí separa ali cada um dos indivíduos para a gente poder ver a análise. E eles colocam indivíduos com transtorno de personalidade narcisista e a gente vê uma melhora. A gente não tem nenhum ensaio clínico, nenhum específico para transtorno de personalidade narcisista no mundo. Então se alguém aí tiver dinheiro, milhões e quiser gastar e investir... Com uma prevalência tão alta, né, cara? É que daí tem alguns fatores que podem justificar mais isso. Terapeutas em geral... Tem estudos qualitativos que mostram que terapeutas em geral não gostam de atender essa população. Por falta de... Não gostam muito de lidar com uma pessoa com essas características, digamos assim. Como a Ju falou. Tipo, acho o cara que acha uma pessoa muito sacana, assim. Bom, tipo, eu não vou atender essa pessoa. Tem dificuldade às vezes de empatizar, mas assim, é uma relação. Então, os comportamentos que essa pessoa em geral tem com os outros, é esperado que apareçam na terapia também. Então, e às vezes, vamos lá, na terapia, em geral, por que eu uso paciente, tá? Eu sei que a Ju usa cliente, mas eu uso paciente como palavra, porque eu gosto de estudar a origem da palavra. E patior, do latim, vem de alguém que espera e alguém que sofre. Então, alguém que espera por tratamento. Na maior parte das vezes, quando a gente pensa numa psicoterapia, existe uma motivação clara do paciente no processo clínico. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, essa motivação do tratamento e da mudança, ela flutua mais. E isso faz muitas vezes a aderência, ou seja, o paciente se manter na terapia, não fica tão bom. E aí isso implica nos ensaios clínicos que a galera não querem fazer, né? Mesmo tendo dinheiro. E às vezes não tem amostra suficiente. Isso, não tem amostra suficiente, tem dificuldade de separar essa população. Caramba, cara, 2025 a gente não tem amostra, não tem ensaio clínico. É difícil pegar isolado, né? Então, pegar homens de 30 anos com TPN. E só TPN, sem dependência química, sem TDAH, sem nada. É difícil. Isso é basicamente, sendo bem honesto, para limpar impossível, tanto. Você já viu um na clínica? Só TPN? Só TPN? Na tua história aí, atendendo, você que atende mais esse diagnóstico? No consultório. No consultório? Sim. Não, né? Se demorou tanto pra pensar. Não, sempre tem alguma comorbidade importante. Personalidade é muito difícil, né? Muito difícil pegar só a personalidade, né? E daí, voltando, só para retomar ali a pergunta do tratamento. Então, a gente tem hoje séries de estudos de casos que, de novo, o nível de evidência não é o melhor, mas é o que a gente tem e a gente pode se basear nisso, né? E a gente pode ir olhando. Então, a gente tem terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental, a gente tem até psicanálise como modelos de terapia que tem tratamentos e protocolos específicos para o tratamento dessa população. O que a gente tem? Existem alguns fatores transteóricos, ou seja, de mais de uma teoria, que se apresentam como importantes no desenvolvimento do tratamento dessa população. A terapia do esquema, ela aparentemente, nesse momento que tem melhores evidências para isso, ainda são insuficientes, elas precisam melhorar, mas é o que a gente tem no momento para isso. A terapia de esquema, só explicando, é uma terapia cognitivo-comportamental, os axiomas, ou seja, as regras da TCC também são aplicadas na terapia de esquema, ela também é uma terapia que entende que reestruturação cognitiva, ou seja, rever a forma que a gente pensa, interpreta o mundo, é fundamental, só que o que muda? Ela tem um olhar para o desenvolvimento. Ela é uma terapia cognitiva muito desenvolvimental. Então, eu quero olhar para esse desenvolvimento do meu paciente, eu preciso olhar para isso, e a relação terapêutica ganha um papel diferente. Então, eu entendo que dentro da relação terapêutica, essas questões que meu paciente viveu e vive vão aparecer. E eu vou precisar trabalhar dentro da relação terapêutica componentes para desenvolver o meu paciente nessa questão. Então, hoje a gente tem isso. E o tratamento, ele vai ter essas características, que daí algumas coisas são fundamentais. Por exemplo, o paciente, ele precisa... a gente precisa... O Wendy B. Herrick, do livro que eu trouxe, que a sinopse trouxe para vocês aí, que é o... Bota ali naquela câmera ali. O Desarmando o Narcisista, eu escrevi o prefácio desse livro. Esse é um livro muito legal, porque ele não é só para clínicos, na verdade, ele é para pessoas que convivem com indivíduos com transtorno de personalidade narcisista. Inclusive aqui Desarmando o Narcisista, Sobrevivendo e Prosperando com o Egocêntrico. Exato. Esse é um livro que está na lista da Oprah. Da Oprah Winfrey, ela colocou para as pessoas lerem. É muito legal. A Wendy é provavelmente a maior pesquisadora sobre transtorno de personalidade narcisista hoje em dia.
Ela com certeza é o maior nome dentro da terapia do esquema que trabalha com isso. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui treinado por ela e também que ela é uma grande amiga, assim, uma queridona. Conheço ela desde os meus 14 anos de idade, né? Então, assim, é muito legal. Mas voltando ali para a questão do tratamento. Então, existem algumas questões, como o paciente, ele precisa estar motivado na terapia. Mas como é que a gente motiva alguém que muitas vezes flutua na sua motivação? A gente precisa achar motivadores. Então a gente precisa engajar o paciente dentro desse processo clínico. Como que a gente faz isso? O Wesley tem o transtorno de personalidade narcisista e me buscou para terapia. Wesley, por que tu veio aqui? Porque minha mulher mandou eu vir aqui. Ela disse que era isso ou era o divórcio. Divórcio é mais caro, terapia é mais barato. Não é uma coisa que eu já não tenha escutado. Então precisa ter um objetivo que talvez seja para o paciente maior do que o próprio tratamento. No sentido, eu não quero ser mandado embora, ou eu não quero perder... Não necessariamente, eu vou só explicar. Mas daí, por exemplo, o Wesley vem com essa questão. Eu falo, tá, eu vou querer entender e eu vou fazer a avaliação e provavelmente eu vou entender que tem esse transtorno ali por detrás, que é um grande objetivo clínico. Meu primeiro ponto é conseguir motivar ele para ficar na terapia, para eu poder vincular com ele e ele vincular comigo. Então, uma forma de a gente vincular é falar, tá, então que tal a gente trabalhar para a gente poder melhorar então a tua relação com a tua esposa, para que isso não seja um problema. Tá, interessante. E a gente vai pegando esses motivadores para ele sentir que ele também tem a agência, que ele precisa ter agência dentro do processo clínico. Então, os objetivos que a gente desenvolve precisam ser mútuos, meus e do paciente. Mas eu preciso que ele esteja minimamente motivado à mudança. Essa motivação ela vai flutuar. E eu, como clínico, eu tenho que estar muito atento a isso para poder ir trazendo ele de volta, para poder ir trazendo ele de volta, para poder estar trazendo ele de volta. Um dos problemas dos estudos que a gente tem é que o Wesley me buscar para lidar com a questão do relacionamento dele, ele pode ter mais dificuldade para engajar em outros objetivos que vão aparecer na terapia. Porque, não, eu quero resolver isso, eu não quero falar sobre o meu pai. Eu não quero falar sobre isso, eu quero resolver aqui. E daí é parte do trabalho do terapeuta de ir mostrando como essas questões e esses padrões, muitas vezes eles estão entrelaçados. Então, primeira questão é tu achar é ajudar o paciente a ter um grau de motivação para a clínica. Segundo, é ele ter essa visão de que os objetivos também são deles. Desenvolver essa agência. A gente tem que cuidar muito, por exemplo, vamos imaginar, eu gosto muito de carro, gosto principalmente de carro antigo. Eu sou meio louco com carro antigo, eu gosto, sabe aquela coisa, tipo, vamos comprar um carro bem antigo e tentar resolver ele e só pra dar dor de cabeça? Tipo aquela coisa, R$1.000 o carro e daí tu tenta resolver ele, tu não consegue, mas tu fica dentro da função. Eu adoro essas coisas. Eu no YouTube, meu algoritmo é meio maluco, tá? Mas eu adoro essas coisas. Vou imaginar que o meu paciente também gosta disso. E ele pode começar a ficar falando. E o paciente, pode te levar pra lá e pode te tirar. Ele pode levar de uma questão grandiosa, de uma coisa que tu gosta e te tirar do eixo da terapia. Tu não pode entrar nessas narrativas, que é de busca de validação dele, de ti. Porque ele também vai buscar muitas vezes essa validação contigo, terapeuta. Então a gente tem que ficar muito atento para que essas narrativas elas sejam de fato coerentes. E a gente vai também reforçar muito a vulnerabilidade que esse paciente vai expressar, porque durante o processo esse paciente vai eventualmente entrar em contato com vulnerabilidade, a gente precisa reforçar isso, a gente precisa desenvolver esse repertório, até porque muitas vezes esses pacientes eles acham que eles são as pessoas mais assertivas do mundo. A verdade é que muitas vezes esses pacientes podem ser grosseiros e não ter habilidades de assertividade como eles imaginam. E daí a gente treina a assertividade. Então todas essas questões elas são vistas. E uma das coisas que eu acho muito importante, que eu acho que nós como clínicos a gente erra muito, é levar em consideração os eventos que machucam a autoestima desse paciente. Porque, esse paciente está se colocando nesse lugar lá em cima. Mas a empresa dele acabou de perder X dinheiro, ou ele acabou de perder um caso importante, ou ele brigou com um amigo dele que falou algo duro, pesado. A gente também tem que olhar para essa questão que mexe nessa percepção de self dessa pessoa, na percepção de quem ela é, e poder validar que aquilo é difícil.
Porque às vezes a gente, como clínicos, a gente já tá meio viciado na história que esse cara se coloca lá em cima e a gente deixa isso de lado. Acho que ele não é passível de sofrer, né, então. E daí tem um termo que vem da psicanálise, mas ele é atualizado dentro das terapias cognitivas, que é um aspecto de um fator comum da terapia, que é experiência emocional corretiva. Esse parece ser uma das coisas mais importantes no tratamento dessa população. O que é uma experiência emocional corretiva? É eu poder viver algumas emoções de forma diferente do que eu vivi no passado. Exemplo, tu é gaúcho que nem eu, correto? Acho que tu vai concordar que o nosso estado ele é muito machista e homofóbico na maior parte das vezes, correto? Vamos imaginar, o que um menino muitas vezes, principalmente alguns anos mais atrás, aprendia quando ele estava chorando. Engole o choro, homem não chora. Tristeza é fraqueza. Tu não pode sentir ansiedade. Tu vai sendo contado isso tantas vezes que tu acredita. E daí tu vê isso pra ti e tu vê isso pros outros. E tu começa a replicar. Um papel muito importante nosso na terapia é: o paciente chorou, o paciente ficou. Tá tudo bem, cara. Que bom que tu pode te conectar com isso. Ah, isso é fraqueza. Onde é que tu aprendeu isso? Por que isso é fraqueza? E a gente começa a fazer com que o paciente possa perceber que talvez o que ele aprendeu está errado. E ele pode viver essas emoções de uma forma diferente, num ambiente que é seguro para que essa pessoa possa viver essas emoções. Porque muitas vezes, e eu digo isso, né? Quando a gente vai olhar para o narcisismo, e até mesmo como surge, né, como ele é descrito dentro da literatura, o narcisismo ele vem do mito greco-romano do Narciso, que tem uma ninfa, que ela se apaixona por ele, porque ele é muito belo, e daí ela joga uma sina nele, que ele vai se apaixonar pela única pessoa que não vai responder o amor dele. E todo mundo acha que ele se apaixona por ele e ele se afoga na lagoa, no rio ali, porque ele se apaixona por ele. Ele não se apaixonou por ele. Ele se apaixonou pela imagem dele. Essa é a descrição do livro. Não percebe que tem uma camada de superficialidade? É pela imagem, é pelo que parece. O comportamento desses pacientes, na maior parte das vezes, óbvio que tem pessoas que podem ter esses transtornos e podem ter comportamentos perversos. Ninguém está negando isso. Mas muitas vezes é de defesa, é de se sentir insuficiente, é de não se sentir bem, e daí eu preciso mostrar para eu não me sentir exposto, fraco, errado. Porque muitas vezes essa é a sensação que sentiram a vida toda. É muito comum tu ver essas pessoas sofrendo muito bullying na escola. É quem bate porque tem medo de apanhar. Ô, Léo, existe algum dado mostrando violência nessas pessoas? Se eles são violentos? Temos alguns dados importantes em relação a isso. Indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, eles parecem ter uma visão mais permissiva em relação à agressividade e violência do que outras pessoas, do que a população que não fecha para transtorno de personalidade narcisista. E quando a gente fala de violência é muito interessante, porque quando a gente fala de violência íntima, que daí fala principalmente sobre relações sexuais e violência íntima, tem alguns dados que mostram que indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, eles são mais permissivos em relação a isso do que a média da população geral. E isso é verdade tanto para homens quanto para mulheres com transtorno de personalidade narcisista. Ainda que, estatisticamente, o dado de homens é superior ao das mulheres com transtorno de personalidade narcisista. E isso é interessante porque tem uma meta-análise que fala sobre violência íntima e transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade narcisista, dentro dessa meta-análise, óbvio que é um estudo que pegou vários, então sempre a gente faz esse recorte só para a gente entender que não é necessariamente o mundo a única verdade, mas é um estudo bem robusto. Ele não é o que mais faz violência íntima entre os transtornos de personalidade. Mas quando tu compara os comportamentos de violência íntima versus o que eles sofrem, é muito interessante, porque eles sofrem quase nada. A preservação deles em relação a isso é muito maior do que de outros transtornos que
fazem mais violência, mas sofrem muita violência também. É muito interessante quando a gente pensa pelo funcionamento. Porque o funcionamento, muitas vezes, dessas estratégias do indivíduo com transtorno de personalidade narcisista é muito da sua imagem de se preservar e de estar aqui o tempo inteiro meio hipervigil para manter essa imagem, para se manter nesse lugar de exceção. E daí, de novo, percebam. Isso é para se manter. É porque se chegar ali e olhar, muitas vezes, tem muita dor ali também. Exato. É o ideal que ele constrói, né? Ô, Léo, como que a gente ensina alguém a sentir empatia, né? Porque, assim, eu fico pensando que empatia é algo tão natural, né? Então, você vê o outro ali numa situação de sofrimento, pra mim é muito natural eu sofrer porque o outro tá sofrendo, né? Eu não fico... Não é um processo consciente meu de... Acredito que tenha sido ensinado pelo meu ambiente, sim, né? Da família mostrar, né, aquilo como um fator de sofrimento. Mas eu acho que é natural eu ser empática. Talvez até tenha sido esse fator que tenha me levado para medicina e depois para psiquiatria. Como que ensina o outro a ter empatia, assim, no processo de terapia? Primeiro que é difícil, tá? Vamos começar por aí, tá? E eu sempre digo isso, né? A gente pode falar, tem cura para um transtorno de personalidade? É uma discussão que a gente poderia ficar horas. Se tu não fecha o critério ali, tu não tem um transtorno. Isso é cura? Não sei, a gente vai ter que discutir isso. Às vezes tem algumas visões diagnósticas que vão falar que existe um fator latente, que todo mundo tem grau de narcisismo, algumas que vão ser patológicas e outras que não vão ser patológicas. Daí vão falar que narcisismo é um autocuidado. Tem várias visões teóricas sobre isso. Quando a gente fala de empatia, também tem um aspecto assim, que a gente tem um potencial talvez mais herdado mesmo de ser empático ou não. Isso fala muito dessas características biológicas, mas fala muito de aprendizagem. O que é reforçado em relação a isso? Quando a gente pensa nesses pacientes, e tem a diferença da gente estar falando do Ted Bundy da vida, a gente está falando de um paciente que vai... De um Dexter, né? Que é o personagem ali. Mas até o Dexter é interessante, porque ele tem empatia, por exemplo... Eu vou dar um spoiler. Até na primeira temporada. O Dexter já é... Dexter é velho, merece. Né? Sim, eles estão tentando... Léo, vão tocando aí que eu vou ao banheiro rapidinho. Eles até estão tentando salvar o Dexter com as outras temporadas extras, né? Que ainda não conseguiram fazer um bom final pro Dexter, mas tudo bem. Mas ele sente empatia pelo irmão na primeira temporada. Ele sente empatia pela esposa e pelos filhos. Ele não sente empatia por aquelas outras pessoas. Existe algum grau de empatia ali. O que a gente vai pegar é tentar olhar dentro desse contexto específico do paciente. Por exemplo, esse que eu falei que tinha dificuldade de pedir desculpa. Ele se importa realmente com o filho e com a esposa. Ele tem a dificuldade de entender por que aquilo era importante. Mas eu vou tentar explorar cada vez mais por que aquilo é importante. Como que ele se sente sabendo que o filho, a esposa estão chateados com aquilo. Então, ter empatia ou ser empático é ensinável. Claro. Como a gente ensina a criança. De, olha, quando tu faz isso tá errado, machuca o colega. Não se pode fazer isso. A gente precisa cuidar dos outros. Pensa em quantos comportamentos aprendidos assim a gente teve e a gente não percebeu que a gente aprendeu. É curioso que quando você fala assim, desse processo terapêutico, me vem muito um processo de aprendizagem mesmo, né? Do quanto que você tem que ensinar o outro, não a como se comportar, porque a gente não prescreve comportamento na terapia, mas de como que a gente tem que dar esse modelo funcional, que não gera sofrimento nem para si nem para o outro, às vezes 30 anos depois, né, do momento que deveria ter sido feito ali na infância, né, na adolescência. Não, perfeito. É basicamente isso também. E, de novo, a gente pega comportamentos de... Teu filho ficou chateado com o que tu falou. Vamos treinar como tu pode pedir desculpa pra ele. Faz tipo um roleplay ali. Roleplay. Vamos treinar como é que tu pode pedir desculpa. Por que eu vou fazer isso? O que tu perde quando tu não pede desculpa pro teu filho? O que tu perde quando tu não pede desculpa pro teu... Vamos lá. Tu é um cirurgião dentro de um hospital. O que tu perde quando tu não consegue pedir desculpa porque tu foi grosseiro com uma técnica de enfermagem e explicar isso pro teu gestor? Tu pode perder o teu emprego. Então, a gente precisa fazer esses... De novo, todo comportamento tem um valor percebido.
Isso é uma máxima do comportamentalismo. Mas como que isso perpetua as sensações que tu já tem? Porque muitas vezes esse comportamento de arrogante é que eu tô certo, ela tá errada. Então, mas como que isso perpetua aquela sensação que só tu pode estar certo? Como que isso perpetua a sensação de que os teus colegas de trabalho não conseguem trabalhar contigo? Não é o 5º hospital que tu tá? Tu é brilhante, mas tu percebe quanto tempo tu fica nos hospitais? A gente tá dando aqui um exemplo específico de hospital, mas pode ser pra qualquer coisa. É a 6ª namorada, é o 7º namorado. Tu percebe como isso vai perpetuando? Então, assim, a gente precisa... De novo, o grande trabalho é tu poder mostrar também o prejuízo. Porque às vezes o prejuízo não é tão percebido. E daí a gente vai treinando bem comportamentalmente. Porque o que acontece? Que daí é interessante. Quando a gente consegue ser mais empático e vulnerável, a gente não se aproxima das pessoas. E a gente começa a ter coisas que a gente não tem quando a gente está num nível superficial. Eu me lembro de uma professora minha de psicanálise na faculdade que ela falou uma coisa que eu achei linda e eu carrego assim e uso muito nos meus atendimentos. Ela falava assim ela estava num caso dela, falou pro paciente: tu navega muito bem na superfície, mas tem muita coisa lá embaixo. E quando a gente pensa num relacionamento, o que aprofunda um relacionamento? Vocês têm relacionamentos de longo prazo. Quanto tempo a gente fica naquela superficialidade? O que acontece se a gente fica só naquela superficialidade? Perde a graça, não? Uma hora cansa. A gente precisa da profundidade, porque tu vai precisar contar com a pessoa nos outros momentos. Então, na medida que esse indivíduo começa a ser mais empático, começa a se conectar mais com a vulnerabilidade, ele também começa a ter respostas do ambiente diferente. Podem ser boas, mas se elas forem ruins, eu digo para o paciente, isso não é negativo. Isso é uma informação importante para a gente avaliar. Esse é o ambiente que tu quer ficar? Léo, deixe suas redes aí, cara. Como é que o pessoal te acha? Onde você está? Perfeito. Primeiro eu quero te agradecer, Eslen, quero agradecer a Ju. Acho que a gente poderia aqui ficar horas e horas e horas e horas falando sobre isso. Eu me divirto bastante ao falar sobre isso. Eu quero só retomar aquela ideia, né, de a gente pode manter esses dois pensamentos ao mesmo tempo. Que a gente tem que ter o cuidado com as pessoas que lidaram, sofreram com alguns desses pacientes, mas que essas pessoas merecem tratamento. Sempre me perguntam, por que tu trabalha com essa população? A Ju falou de psicofobia. Eu ouvi coisas horríveis na minha graduação sobre pessoas com transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade narcisista. E eu sempre via o meu pai trabalhando com essa população e ele sempre falava para mim de como essas pessoas podiam mudar. E quando tu atende, tu vê que elas podem mudar. Mudar não é a gente sair da água pro vinho, mas a gente consegue ter melhoras significativas onde a pessoa consegue ter uma vida muito mais conectada, uma vida com muito mais sentido, que as relações são muito mais legais. Então eu digo isso também para, daqui a pouco tu convive com alguém, ou daqui a pouco tu te identificou com esse transtorno. Busca tratamento. Tem tratamento. Tem pessoas que vão ser capazes de ajudar. E onde vocês podem me encontrar, né, Eslen? Então, assim, obrigado, Ju, obrigado, Eslen, de novo. Podem me encontrar no Instagram, eu faço bastante conteúdo lá, é @leonardo.weiner. Também podem ir no Instagram da Weiner, que é a instituição onde a gente dá cursos, onde também a gente tem congresso, que é @Weiner Psicologia. Você tem YouTube? Tem YouTube, pode entrar no Léo Weiner, Leandro Mendes, que eu também tenho um podcast, onde eu falo bastante sobre saúde mental, sobre várias questões. A Ju já foi lá, o convite tá pra ti aí, Eslen, também. Só espera um pouquinho minha vida. A gente entendeu o contexto. O contexto tá mais do que claro. Então, assim, quero agradecer de novo. Vocês podem me encontrar lá, tem conteúdo direto e bastante conteúdo também sobre narcisismo, até pra gente desmistificar. Porque, assim, a psicofobia ela só faz uma coisa. Afasta pessoas de tratamento e perpetua funcionamentos disfuncionais com os outros. Então é aquilo. Vamos imaginar que eu e a Ju estamos numa relação, eu tenho transtorno de personalidade narcisista. A Ju termina comigo, eu não busco tratamento. Eu vou me envolver contigo, Eslen. Eu só perpetuo isso contigo. Se a gente
senão só vai de novo. É aquela pedrinha que vai cair na água e segue ressoando. Massa. Ju, onde é que a galera te acha aí? No @doutora Ju Psiquiatra, tô no Instagram, tô no YouTube também. E semana que vem estarei aqui. No próximo episódio sobre sono. É isso aí. Galera, like aqui no nosso episódio pro YouTube recomendar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua presença. A Ju vê vocês no próximo episódio e eu vejo no outro depois dela. Valeu? Até mais.